Oremos, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo. Obrigado pelos dons que o Senhor tem dado, Senhor, a cada um de nós para podermos servi-lo, Senhor. Obrigado porque aqui nós temos a completude do corpo e aqui nós estamos satisfeitos em Ti, junto com os amados irmãos, na comunhão dos santos. É onde o Senhor também fala de maneira especial aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm o dom de orar, de interceder pelo povo de Deus de forma especial. Obrigado por aqueles que ensinam, que pregam a palavra de Deus. Obrigado por aqueles que cantam e nos conduzem a louvores maravilhosos. Obrigado por aqueles que têm o dom de tocar instrumentos que nós não sabemos. Obrigado, Pai, pelos talentos daqueles que pastoreiam, por aqueles que servem nas misericórdias, nas necessidades dos irmãos. Obrigado por aqueles que contribuem financeiramente além das suas posses. Obrigado, Senhor, porque existem inúmeros dons e talentos distribuídos na igreja, como o Senhor quis, através do Teu Espírito. E somos alcançados por eles, ó Deus. Obrigado por essa manhã maravilhosa, onde os Teus talentos se manifestam, e onde somente a Ti nós damos toda a honra e toda a glória, porque Tu és aquele que concede dons aos homens. Glorificado seja o Teu nome, Jesus Cristo. E pedimos também que o Senhor nos fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã e que a Tua palavra seja viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, para penetrar no mais íntimo do nosso ser, para trazer à tona a verdade, nos levar a um arrependimento e uma vida santa e irrepreensível diante de Ti. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, chegamos aqui à 26ª parte da exposição de Hebreus. Estamos no comecinho do capítulo 11 ainda, né? E vamos falar hoje sobre o versículo 4 apenas, só o versículo 4. Nós vamos trabalhar o versículo 4 de Hebreus 11. Eu quero que você abra a sua Bíblia, leia comigo esse versículo 4, acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, esse texto aqui, aparentemente complexo, mas ele não tem muita dificuldade de compreender, porque simplesmente o que está escrito é o que está escrito. Então nós não vamos inventar moda, né? Nós vamos somente detalhar um pouco mais aquilo que está exposto aqui e conhecer também a história, o pouco que se fala de Abel e Caim nas Escrituras. Pouca coisa, mas é o suficiente para a gente entender por que o autor de Hebreus chegou nesse ponto aqui, e ele vai falar agora sobre os heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé, e ele começa falando sobre Abel. E usa o irmão dele junto com o texto aqui. Ele coloca de maneira breve, mas ele menciona Caim. Fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos até agora aqui em Hebreus, nós estamos cientes de que essa carta foi escrita por um autor desconhecido e que ela tinha o destino às igrejas que estavam sendo perseguidas, estavam desanimadas e muitos cristãos queriam abandonar a sua fé. A igreja naquela época basicamente era composta de judeus convertidos ao cristianismo, ainda não havia grande número de gentios convertidos ao cristianismo, mas esses judeus que agora viram a glória de Cristo e se converteram pelo evangelho pregado pelos apóstolos, eles estavam prestes a deixar Cristo e voltar ao judaísmo. E o autor diz: não façam isso, porque isso também é apostasia, porque a religião passada passou. O judaísmo agora avançou e ele cresceu, o judaísmo, adentrando numa nova era, num novo tempo, numa nova dispensação, chamada cristianismo. Cristo veio, o Messias chegou, agora é outro tempo, e agora o povo de Deus é a igreja. Então, para evitar essa dispersão ou essa apostasia, esse afastamento dos crentes judeus da igreja cristã, ele escreve essa carta, mostrando as grandezas de Cristo, como nós vimos desde o início.
E ele chega aqui no capítulo 10, nós poderíamos chamar do clímax da carta. Ele chega no versículo 39 e ele mostra aqui, no versículo 39, acompanhe comigo, do capítulo 10, ele diz o grande ponto da humanidade, o ponto da humanidade, vamos chamar assim, para ficar claro para nós. Ele diz assim: nós, porém, nós, quem é o nós aqui? A igreja, os eleitos, né? Nós, os eleitos, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Qual é o ponto que faz a diferença entre o povo eleito e o resto? A fé. A fé. Ele chega aqui para falar agora da fé. Ele mostra que a diferença é uma só entre os que no fim dos tempos, quando o Senhor voltar, aqueles que adentrarão ao reino de Deus e desfrutarão da glória eterna com Deus, são aqueles que vivem pela fé. E a diferença aqui do resto, né? Do resto. E embora ele fale dos apóstatas que retrocedem aqui no versículo 39, aqueles que abandonam a fé, eles estão na mesma categoria daqueles que nunca tiveram fé, ou seja, são os incrédulos. Então só existe duas categorias de pessoas que no fim dos tempos serão confrontadas diante do trono de Deus: os crentes, os da fé e os outros, né? E os outros, os que abandonaram a fé, que uma vez tiveram, mas apostataram, e os que nunca tiveram fé, os incrédulos, né? Então somente essas duas categorias. Aqui é o clímax, é tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Ele deixa claro aqui. Não vai haver uma terceira categoria, uma terceira via, né? Como se fala muito em política, né? Não há uma terceira via, é uma ou outra, não há um meio termo, não há uma terceira opção. Ou é crente ou não é. E as suas consequências quanto a isso. Então aqui é hora o autor está chegando na hora de separar o joio do trigo. Ele está fazendo isso. Qual é a diferença aqui? A fé. Segundo ponto que nós vimos aqui também nesse clímax, quando ele diz no versículo 1 do capítulo 11, ele mostra as definições de fé. A fé, ela é a certeza das coisas que esperamos, ou seja, o que é essa primeira definição de fé? A certeza das coisas que esperamos. Ele quer dizer que essas coisas ainda invisíveis para nós, por quê? Porque elas ainda não aconteceram. Elas ainda não aconteceram. Nós não chegamos nesse tempo onde essas coisas, que ele diz aqui, a fé é a certeza de coisas que temos esperança. Esperamos. Que temos esperança. Que vai acontecer. Eu tenho convicção de que aquilo vai acontecer. Mas ainda não chegou. Elas são invisíveis ainda porque não aconteceram. Mas o meu coração, a fé me dá essa convicção que elas vão acontecer um dia. Invisíveis ainda, agora não, mas eu tenho certeza que já tenho certeza absoluta que vão acontecer. Então isso, a fé gera nos eleitos uma esperança viva, uma viva esperança, como diz Pedro. Segunda definição de fé, ela também é a prova das coisas que não vemos. O que significa isso? Aqui o autor diz que é a convicção de fatos que não se veem. Por exemplo, qual é o grande fato que nós não vemos, não tocamos e provavelmente nunca veremos com os nossos olhos? Deus. Você não vê Deus, você não toca Deus, você não cheira Ele, você não sente Ele, você não ouve com seus ouvidos. Os seus 5 sentidos humanos não lhe dão capacidade de provar Deus, de sentir Deus. Você não tem essa condição, você não vê e você não tem essa condição, então é invisível. Mas a fé nos dá a convicção de que Deus existe, de que Ele existe. Então olha só a grandeza da fé. Aqui ele então define a fé. Por isso então nós temos essa convicção. Nós podemos dizer, como Stuart Olyott no seu comentário, né, sobre Hebreus, ele diz assim, que por isso estamos confiantes naquilo que esperamos. Nós somos confiantes. Eu, pela fé, chegarei à glória. Pela graça, mediante a fé, eu chegarei à glória. Eu tenho essa convicção. Eu não cheguei ainda, mas se eu continuar firme na fé, eu chegarei lá. Então eu tenho essa convicção. Então estamos confiantes daquilo que esperamos e também convencidos daquilo que não vemos.
Eu estou convencido daquilo que eu não vi. Por exemplo, eu não vejo Deus. Eu não vi a criação, como diz o versículo 3 aqui. Eu não vi Deus fazendo as coisas, mas eu creio que foi Ele que fez. Eu não creio que foi uma mutação de células, ou de moléculas, ou de evoluções não dirigidas por ninguém, por nenhuma inteligência superior, não, algo que foi do acaso e formou toda essa complexidade desse universo. Não, eu não creio nisso. Eu creio que foi Deus que fez, mas eu não vi isso. Mas eu tenho esse descanso no meu coração. Sim, foi Deus que fez. Quem me dá isso? A fé. A fé me dá essa convicção também. Então aqui nós vimos tudo isso, irmãos, né? Nós vimos esses 3 pontos. Aqui já dá para a gente ter uma posição, nos posicionarmos como que agora nós vamos trabalhar sobre as personagens que o autor usa para falar sobre a fé. E nós entramos então nessa sessão chamada a sessão pistis. Vocês se lembram do termo pistis em grego? Pela fé. Agora nós vamos entrar na sessão pela fé. Cada um dos personagens, ele começa dizendo: pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez aquilo, pela fé as mulheres alcançaram tal coisa, pela fé, e assim vai, né? A sessão pistis, né? Vamos entrar então nela. No primeiro caso aqui, presta atenção, porque é muito significativo esse versículo 4. Ele vai dar arrancada para mostrar inúmeros personagens, pessoas que viveram no Velho Testamento, que viveram pela fé e obtiveram bom testemunho, como ele diz aqui no versículo 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho de quem? De Deus. Deus deu bom testemunho dessas pessoas, não foi o mundo, não foram as pessoas. Deus deu bom testemunho dessas pessoas. Essas pessoas, como diz o versículo 3, criam em Deus. Por que elas criam em Deus? Elas sabiam que Deus existe, criou o universo do nada, como diz aqui no versículo 3, e uma vez que Ele fez o universo do nada, significa que Ele é o dono, o Senhor do universo. Não, o universo não foi criado para o homem, o universo foi criado para a glória de Deus acima de tudo, né? E as pessoas viviam de acordo com isso. Isso fazia com que essa fé que elas tinham nesse Deus que era soberano e Senhor da vida delas, Senhor de todo o universo, mudava seus conceitos, mudava a sua maneira de viver. Eles deixavam de viver de certa maneira para viver de outra maneira. E isso a fé faz, ela transforma. Nós acabamos de orar dessa forma aqui, né? A fé transforma. Por isso eles, sendo transformados, obtiveram bom testemunho de Deus, né? De que viviam de acordo com a vontade de Deus. O autor começa a falar então nessa galeria da fé de 3 personagens. Ele vai falar primeiro, do versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar primeiro de Abel, depois de Enoque, depois de Noé. Mas nesse primeiro caso, aqui no versículo 4, ele mostra, o autor aqui mostra, junto com o exemplo positivo de Abel, um exemplo modelo para nós, de Abel, ele também mostra o seu contraponto, ele mostra o seu oposto. Qual é o oposto de Abel? É o Caim, é o irmão dele. Então é significativo, por quê? Porque aqui ele já ramifica, existem os da fé que semelhantes a Abel, e existem os apóstatas, ou os incrédulos, semelhantes a Caim. Vejam bem, os dois nasceram de quem? Eva, Adão, né? Todos vieram de Adão e de Eva, os dois, do mesmo pai, as mesmas condições humanas. Os dois nasceram em pecado. Os dois são iguaizinhos. O que fez a diferença é o que nós vamos ver agora. O que fez a diferença? Então, os dois vieram têm a mesma genética, por assim dizer, a mesma condição humana. Caim e Abel, mesma coisa. Então isso é significativo. E o autor então está sendo bastante didático aqui para os seus leitores, né? Porque ele quer esclarecer, deixar bem claro no coração deles que, olhando para a vida de Abel e a vida de Caim, ele agora concentra ali em pessoas conhecidas dele, seus patriarcas, seus antepassados, né? Dos judeus ali que estavam prestes a abandonar a fé em Cristo.
Então ele quer deixar bem claro, né, para que não haja dúvidas nas escolhas, nas decisões que eles tomarem, de continuar na fé em Cristo ou não. Olha, se você continuar na fé em Cristo, olha o que vai acontecer com você. Se você deixar a fé em Cristo, olha o que vai acontecer com você. Ele já começa dizendo assim, usando o exemplo de Abel e de Caim, ok? Então é isso. Então vamos lá, vamos trabalhar agora o texto do versículo 4, junto com esse texto, com Hebreus 4, marca aí com a mãozinha 11:4, e com a outra mãozinha, você vai lá em Gênesis, capítulo 4, e deixa aberto também aí, se você conseguir, se tiver 2 marcadores, melhor ainda. Abre em Gênesis 4, deixa ela aberta aí, e eu queria que a Raquel pudesse expor para nós. Você pode deixar a Bíblia também aberta, mas para facilitar, eu projetei aqui para você acompanhar Gênesis aqui, na versão ARA, tá bom? Para facilitar para você. Então, se você não quiser abrir Gênesis, deixa só em Hebreus, pronto, deixa só em Hebreus, facilita a vida de todos, né? Vamos fazer assim. Vamos olhar então, primeiro ponto na vida de Abel. Vamos começar falando de Abel. Ele diz no versículo 4, no capítulo 11 de Hebreus, que pela fé Abel ofereceu, presta atenção na palavra, ofereceu. Depois diz que o que ele ofereceu? Excelente sacrifício. E depois, na sequência do versículo 4, também diz que ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Primeiro ele fala no singular, né? Ele ofereceu um sacrifício, aparentemente um sacrifício. Mas depois ele diz que foram as ofertas, no plural. Abel ofereceu mais de uma oferta a Deus. Então era um costume de Abel oferecer oferta, oferecer sacrifícios, ofertas a Deus, ok? Então ele foi aceito. Por quê? Porque alguns dizem, no passado, né, muita gente falava assim, porque a oferta de Abel tinha sangue, e a de Caim não, era frutas, era fruto do campo. Então por isso que ele não foi aceito. Mas quem diz? Onde está escrito isso aqui? Não está claro isso aqui. Quer dizer que então um agricultor não pode oferecer oferta para Deus, porque tem que ser de carne, de morte, de sangue, tem que ter, só o pecuarista que é aceito por Deus? Não é isso. A questão não é essa. Hebreus deixa claro. Qual a diferença da aceitação que Deus teve por Abel e não aceitou a oferta de Caim? Está logo no começo do versículo 4. Pela fé. Ele era um homem de fé. Ou seja, ele era um crente. Ele era um crente. A diferença é essa, não é porque foi sangue, alguns, como diz o mestre Marcos Granconato, né? Ele fala, alguns dizem, põe até um desenho assim de Caim levando uma cesta de fruto podre para Deus. Não foi não. Ele ofereceu as primícias, ele ofereceu o melhor, não tinha nada de errado na oferta de Caim. O problema não era a oferta, era o ofertante, era a pessoa de Caim, era a pessoa. Então a diferença é a oferta. Mas eu quero adentrar um pouquinho mais com você nesse texto, porque quando você olha lá no capítulo 4 de Gênesis, ele diz ali no versículo 3, né? Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E olha o 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Consequentemente mostra que Abel matou sim um animal do seu rebanho, tirou, né, a gordura e ofereceu a Deus, houve morte. Quem ensinou isso para Abel? Deus. Quando Adão contou para Abel como que ele, pai de Abel, foi redimido do seu pecado. Como que ele foi redimido do pecado? Adão provavelmente contou para Abel: filho, eu pude estar na presença de Deus, ainda que em pecado, por causa de um animal que Deus matou e me cobriu com as vestes desse animal e me redimiu do meu pecado. Então provavelmente sim, a gente pode até especular, né? Mas isso não é uma certeza absoluta de que por causa da morte desse animal, então ele representou uma oferta aparentemente mais voltada para
humilhação humana e para a exaltação de Deus, e para a glorificação, para a redenção. Parece que ele teve contato mais íntimo com a realidade dos seus pais, que foram redimidos pelo sacrifício de um animal. Mas, como nós não temos certeza absoluta, nós não podemos nos apegar simplesmente a isso. Mas o que leva a nos apegarmos com certeza? Que Deus, através do seu Espírito, fala ao autor de Hebreus que Abel foi aceito e o seu sacrifício foi aceito por causa da fé. Presta atenção, é por causa da fé. Agora eu quero trabalhar com você a palavra fé. A palavra fé, ela é, em primeiro lugar, aquele sentimento, algo interno, né, subjetivo do crente, de que ele crê em Deus. A fé cristã é isso. Eu creio em Deus por meio de Jesus Cristo. É algo subjetivo. Mas a fé, ela é acoplada com um meio de vida, como nós vimos também nessa manhã ao cantar os louvores. Nós vimos que a fé não é só crer em Deus, mas é também ser fiel a essa crença, a minha crença em Deus, é ter atitudes que correspondam à minha fé, porque eu creio que Deus existe, é galardoador de todos os homens, como diz o versículo 6, né? Leia comigo o versículo 6 aí de Hebreus. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a fé, ela é crer e ser fiel. Anote isso no seu coração. Anota no seu coração. Crer, a fé cristã é crer em Cristo e ser fiel a Cristo. Ok? Ser fiel a Cristo, ter uma conduta exemplar como cristão, como um discípulo de Cristo. E onde eu vejo isso? Volta lá em Gênesis, versículo 7. Agora nós vamos fazer o raciocínio inverso. Preste atenção no versículo 7. Perdão, vou voltar no 6. Então lhe disse o Senhor, disse para quem? Para Caim, né? Deus disse assim para Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Por quê? Porque Deus não aceitou a oferta dele, né? E aí, no versículo 7, Deus explica: se, olha lá, olha a condição, se, o quê? Procederes bem. Então quer dizer que ele é certo, a fé é por causa das obras? É por causa do procedimento? Não, a fé não é por causa do procedimento, mas uma vez que eu tenho fé, eu tenho um procedimento correto. O que Deus disse para Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Né? Então, o procedimento está acoplado com a fé. Veja bem, não é só, eu creio, eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia e tal, mas não muda de vida? Continua no procedimento pecaminoso? Não, isso não é fé, isso não é. E aí o seu sacrifício é podre, aí sim. Seu sacrifício não é aceito por Deus. Não é. O sacrifício não é questão de trazer R$1.000, nossa, né? Que oferta maravilhosa. Não é questão disso. Ou então fruta, ou então um gado. Não é questão do que é ofertado em si, mas é questão do coração do ofertante, o procedimento do ofertante. Como é que você vive? Como é o teu relacionamento com as pessoas, com a esposa, com os pais, com o marido, com os filhos, com os irmãos da igreja e principalmente com Cristo, com Deus? Como é o teu relacionamento? E o que Deus diz? O que seria proceder bem? O que é proceder bem? Olha lá. Todavia, se todavia procederes mal, olha o procederes mal aqui. O que acontece? Eis que o pecado jaz à porta. O que significa isso? O pecado é como um animal selvagem dormindo do meu lado. É um predador, está aqui do meu lado. O pecado jaz à porta, está dormindo do meu lado aqui, bem pertinho. Ou seja, eu estou em pecado. Estou deixando aquele animal ali, não espanto ele, não mudo. Deixo o pecado no lugar que ele está, e ele vai me matar.
Mas eu deixo. Qual é o procedimento errado de Caim? Deixar o pecado estar no seu coração, manter-se em pecado. Já a porta, o seu desejo será contra ti. Por causa do pecado, nós não temos mais domínio sobre os nossos desejos. Se eu mantiver o pecado vivo no meu coração, ele vai dominar o meu eu. E aí diz que, mas a ti cumpre dominá-lo. Você não consegue dominar se o pecado estiver ali. Primeiro ponto é afastar o pecado dali. Isso é proceder bem. Isso é abandonar o pecado. Nós vamos ver a conclusão dessa história de Caim e Abel, né? Se ele fez ou não o que Deus ordenou para ele. Então, para Deus, significa assim: a fé existe, mas você também precisa ser fiel a esta fé. Eu lhe dei a fé, e junto com a fé, eu lhe dei condições. Porque se você não tiver a fé, você não tem condições de ser fiel a Deus. Você não consegue ser fiel a Deus, né? Então aqui, o texto diz que Deus está mostrando aqui a diferença, não é, entre Caim e Abel. E aqui o crente Abel, ele foi considerado justo. Perceberam ali no versículo 4, voltando para Hebreus, ele diz que pelo qual obteve testemunho de ser justo. Quem deu testemunho de Abel, que Abel era justo? Foi Deus. Quando que Deus deu esse testemunho? Quando aceitou a oferta. Deus não aceita ofertas injustas. Agora, a oferta em si é injusta? Não. Quem é injusto? As mãos do ofertante, o coração do ofertante, a mente do ofertante, a pessoa do ofertante, a pessoa que traz a oferta, né? Então, Abel obteve bom testemunho de ser justo, porque teve a aprovação de Deus, diz o versículo 4 ainda, lá de Hebreus 11, né? Quanto às suas ofertas. Segundo ponto que eu queria que você olhasse comigo, é que Abel tinha esse costume de oferecer. Veja, como eu disse no início, ele ofereceu ofertas no plural, não é isso que diz ali no meio do versículo 4, né? Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. É impossível um crente uma pessoa que tem a fé legítima em Deus, nunca ofertar. É impossível alguém que tenha um coração regenerado pela graça e pelo poder do Espírito Santo não ter interesse pelas coisas do reino de Deus, não querer servir a Deus, não ofertar, ter um hábito de ofertar, de se apresentar para Deus, não de mãos vazias, mas com o que ele tem. Não é com o que ele não tem, como diz lá em Coríntios, né? Paulo explica sobre isso. Os macedônios deram mais do que podiam, mas eles deram do que tinham, não do que não tinham, não é? Então Deus sempre dá, ou pouco ou muito, Deus sempre nos dá condições de sermos adoradores e ofertarmos. É possível é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar, amar sem ofertar. É impossível alguém que ama a Deus e não oferta. Então, o segundo ponto que Abel nos ensina aqui, sermos generosos, não é? Embora Caim também tenha ofertado, só que a oferta dele não teve o objetivo de glorificar a Deus, porque como nós vimos no resto do texto, ele ficou irado. Por quê? Porque ele não foi aceito. Ele queria os méritos para ele. Primeiro ponto, depois nós vamos ver então sobre Caim. Deixa aí na prateleira, a gente já volta nele. Terceiro ponto, vamos falar de Abel ainda, terminando agora a vida de Abel. A voz do sangue de Abel ainda fala. Onde está escrito isso? Está escrito aqui no versículo 4 de Hebreus 11. No finizinho diz que por meio dela, do que? Da fé. Por meio da fé, também mesmo depois de morto, quem estava morto aqui? Abel. Ainda fala. Como é que Abel fala? Ele virou um zumbi. Ele está andando por aí, está falando com todo mundo aí. Não é isso. Abel, o testemunho de Abel ainda fala.
A morte, a vida e a morte de Abel ainda fala, apesar de tão resumido, ainda fala. E o que aí você volta lá no texto de Gênesis, sobe um pouquinho, Raquel, no próximo slide, tá, a partir do versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou, né? Versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Versículo 10, e disse Deus, que fizeste? Presta atenção agora, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Quem está falando aqui? O Abel morto está falando ainda, né? E o que o sangue, a voz do sangue de Abel clama a Deus? O que ela está falando aos ouvidos do Senhor? Ela fala assim, justiça, justiça, Senhor, eu quero vingança, Senhor, eu quero justiça. Essa é a voz do sangue dos eleitos derramados na terra, por conta da sua fé, claro, né? Não porque às vezes fez coisa errada e não é por esse caminho, né? Mas a voz de Abel clama a Deus por justiça. A voz de Abel, ela tem fome e sede de justiça. Onde é que você encontra isso? Nas bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, né? Versículo 6, ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Como que Deus vai fartar, vai dar em abundância ou suprir essa fome que os eleitos têm de justiça? Quando Deus se vingar dos seus inimigos. Nós vamos ver com os nossos olhos e nós vamos estar satisfeitos. Deus é bom e Deus é justo, porque não é possível que injustiças permaneçam na injustiça, ou fica sem ser julgado e sem ser condenado. Existe um termo que eu me esqueci agora. Pessoas que cometem erros, pecados e injustiças e continuam, né, fartos, né? Como diz o Salmo 73, o salmista ali chega a dizer, eu quase que caí olhando a prosperidade dos ímpios. Eles são injustos, eles fazem o mal o tempo todo, mas eles engordam e têm tudo de bom. Mas ele diz assim, mas quando entrei no trono do Senhor, no santuário de Deus, vi o fim deles. Eu vi o fim deles. E o que acontece com o coração do salmista? Você pode imaginar. Fiquei satisfeito. Eu vi justiça. Deus é o Deus vingador. Não é isso que a palavra de Deus diz? Romanos 12 diz isso. Não vingai-vos a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. Deus é que se vinga. Então a voz do sangue de Abel até hoje fala isso. É uma das vozes que há nos nossos corações de eleitos. Por quê? Porque nós também sofremos injustiça o tempo todo, né? É uma voz dentro de nós. Mas há uma segunda voz mais poderosa. Eu quero que você abra ainda capítulo 12. Deixa eu ver aqui se eu acho. Só para a gente fazer já uma pequena conclusão, veja capítulo 12 de Hebreus, de 21 até 24, diz assim, ó, na verdade, perdão, não é aqui não. 22, olha só, 12, 22, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, incontáveis hostes dos anjos e a universal assembleia,
a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que significa isso aqui? Significa a igreja universal, a igreja de Deus, a igreja triunfante. Nós chegamos à igreja triunfante. E o que tem lá dentro da igreja triunfante? Qual é a porta de entrada? Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, aqui é o sangue de Jesus, não é o sangue de Abel, o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel, no nosso coração, fala junto conosco, né? Vingança, Senhor, vingança, justiça, Senhor. Mas o sangue de Cristo, que cobre o sangue de Abel, diz assim: perdoa, perdoa o teu inimigo, perdoa, porque ele não sabe o que faz. A voz do sangue de Jesus cobre o sangue de Abel e nos dá a convicção de que eu também poderia estar na mesma situação desse meu inimigo que me matou, né? Como Caim matou Abel, ou alguém que fez alguma injustiça para mim, e o sangue de Cristo cobre e fala assim: perdoa, e deixa comigo a vingança. Nesse momento, não faça justiça com a sua própria mão, suas próprias mãos. Entrega para mim, ainda que você fique irado, mas entrega para mim, e eu retribuirei. Deixa a vingança comigo, eu sei fazer a justiça de forma justa e perfeita. Você não faça justiça. Volta lá. Então, aqui nós vimos então que, primeira coisa, Abel foi aceito pela fé. Segunda, ele é um homem de sacrifício, de ofertas. Terceiro, ele ainda fala, apesar de que seja justo ele clamar por vingança, a voz dele clama por vingança, mas nós aprendemos que, sim, vingança sim, mas Deus, eu não. Perdão é o que eu tenho que fazer, perdoar, ainda que seja a coisa mais injusta do mundo que aconteceu comigo, que eu tenha toda a razão, mas eu abro mão da razão, eu perco para perdoar. Vamos ao exemplo de Caim rapidamente. Ele diz assim: olha, o caminho, vamos ver o caminho da apostasia. Eu quero que você leia rapidamente comigo também. Vou ser bastante textos aqui, mas dá para ir rapidinho. Judas 11, onde Caim é mencionado. Aqui, ó, Judas 11. Acompanhe comigo aí. Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, quem? Dos falsos mestres, dos apóstatas, dos incrédulos, ai deles. Por quê? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. O que é o caminho de Caim? Vamos ver qual é o caminho de Caim. Nós vamos voltar lá em Gênesis para ver o caminho de Caim. Mas antes de chegar no caminho de Caim, abra também comigo em 1 João 3, 11 e 12. 1 João, você está em Judas, né? Volta um pouquinho. 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno. Caim era de quem? Do maligno. Ele não era um eleito. Mas ele nasceu de Adão também. Mas então, justamente, ele já nasceu em pecado e continuou sendo do maligno, não é? E assassinou seu irmão. Por quê? Por que o assassinou? Por quê? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. Aqui já tem um ponto, uma pista do início do caminho de Caim. Qual é o início do caminho de Caim? Caim olhou para as ofertas do seu irmão e Deus, aceitando as ofertas do seu irmão, e o que ele sentiu em seu coração? Inveja, insatisfação com a vitória, com o prêmio que o irmão recebeu. Muitas vezes a gente é assim, né? Olha que perigo, se estamos quase entrando no caminho de Caim. Senhor, tem misericórdia de mim, me arranca desse caminho, urgente, Senhor. Inveja, pessoas são exaltadas, pessoas são premiadas, pessoas são reconhecidas, honradas, e muitas vezes a gente sente inveja. Cuidado. Então vamos lá. Agora, no texto de Gênesis. Então Deus disse isso para ele, não é?
onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou o tutor do meu irmão? E o sangue de Abel, então, clamou a Deus da terra. Versículo, ali é 10, ó. O que está errado? É versículo 11, perdão. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. O que ele recebeu no fim das contas? No fim do caminho de Caim? Maldição. Tá? Então vamos lá, vamos analisar o caminho de Caim. Primeiro ponto, primeiro passo do caminho de Caim. Primeiro passo, está aqui no comecinho. Agora dá para voltar um pouquinho, Raquel, no slide anterior? Como eu disse para você, inveja. De onde você vê isso? Vimos lá, em João, mas agora você vê aqui também. Por quê? Porque Caim irou-se, né? Olha lá, ao passo, versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, Deus não se agradou. O que aconteceu no coração de Caim? Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, ele fez bico, né? Sabe fazer bico? Por quê? Porque está irado, né? Não gostei. Então, quando a pessoa está de bico, quando a pessoa se sente, por quê? Eu merecia, e a outra ganhou e ele não ganhou, ele fica. O primeiro ponto é a inveja, nasce inveja, né? Esse sentimento horrível, diabólico, satânico. Ao invés de se alegrar com a bênção que o irmão recebeu, com a honra do irmão, ele sente inveja, né? Segundo ponto, segundo passo do caminho de Caim, é a sua impenitência. Por quê? Você nota isso? Porque ele permite que o pecado continue à porta do coração. Quando Deus falou para ele, não falou? O pecado, versículo 7. Se todavia procederes mal, ou seja, se você continuar no pecado, ele vai continuar também com você. Mas você tem que dominar o seu eu. O eu dele estava em pecado, ele estava em pecado. Então, aqui mostra que por que ele não foi penitente? Você sabe o que significa a palavra penitente? Penitente é aquele que reconhece, se arrepende dos seus pecados e volta atrás e conserta. Isso é penitente na Bíblia. Impenitente é uma pessoa dura de coração, que viu que está em pecado, mas não se arrependeu. Deus falou para Caim: você está em pecado. Ele não se arrependeu. Qual é o próximo passo? Matou o irmão. Pronto. É impenitente. Ele não se arrepende. Ele é contumaz, duro de coração quanto ao pecado. Alguns dizem assim, que tem crente, ou falsos crentes, né? Que tem estrutura de palha diante do pecado. Eu caí em pecado, eu não sou duro com o pecado, eu sou molinho, e cai em pecado facinho. Mas quanto ao arrependimento, é duro de coração, é uma rocha, e não se arrepende. Deus fala e ele não se arrepende, a igreja fala e ele não se arrepende, a palavra de Deus fala e ele não se arrepende. É duro, é contumaz, é uma rocha inabalável, né? Quanto ao pecado, né? Quanto ao arrependimento. Quanto ao pecado, não, ele é molinho. Ele é um doce, como é que chama aquele gel que as crianças brincam? É meleca, né? É molinho daquele jeito lá, né? É molinho, cai em pecado, tadinho, fácil. Então aqui, ele é impenitente. Terceiro ponto do caminho de Caim, ele é egocêntrico, egocentrismo. O eu em evidência, não tem domínio próprio. Ele diz aqui, Deus disse para ele: se você se dominar, se você tiver domínio próprio, domínio de si. Ele não teve domínio de si, e as coisas, um pecado puxa o outro. Você percebeu? Ele ofereceu uma oferta injusta, suja diante de Deus, porque ele não estava bem, estava em pecado, né? Ele ofereceu um culto hipócrita, podemos dizer isso, uma oferta hipócrita. Depois ele não foi aceito, aí ficou bicudo, ficou irado, teve inveja.
Depois daquilo, ele endureceu o coração, né? E isso levou a um outro passo, que é não dominar o seu eu. Ele ignora as admoestações contra a sua vontade e chega ao ponto de matar o irmão. Não é isso que acontece? Quando a gente endurece por causa de um pecado, ele vai para o segundo passo, ele vai para o terceiro passo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Vai ficando cada vez pior, endurecimento cada vez maior do seu coração. E aí já não tem mais arrependimento. Nada, nem Deus falando contra a vontade dele para ele se arrepender, ele não aceita. Ele não aceita. É uma dureza de coração, não tem domínio próprio. É o eu em evidência. O eu aqui de Caim era o seu Deus. A voz do eu de Caim, a voz da vontade dele, era mais importante do que a voz de Deus. Ele não deu ouvidos à voz de Deus. Quarto ponto do caminho de Caim, a sua insensibilidade. Ele continua, veja bem, ele é insensível a ponto de continuar oferecendo um culto hipócrita. Quantos crentes, entre aspas, vêm aqui oferecer sacrifício podre? Não tem uma vida íntegra, não tem um relacionamento justo com sua empresa, com seus patrões, com seus funcionários, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, onde trabalha, onde estuda, e vem aqui e canta, e oferece. Tudo bem se daqui você sair para um profundo arrependimento? Tudo bem. Se não, é hipocrisia, é insensibilidade. Sua oferta não passou desse teto, porque não vem acompanhada da fé. É um culto sujo, não passa do teto. Ele está insensível. Ele teve a cara de pau de oferecer, ainda que fossem os melhores frutos da terra, né, que Caim tinha, ele levou para Deus. Quem que você lembra disso aqui? Ananias e Safira, não é? Quiseram oferecer, nossa, mas eles estavam mentindo ao Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Deus os exterminou. Lembra disso lá em Atos, capítulo 6? Bom, capítulo 5. Quinto ponto do caminho de Caim, maldição. Então ele chega no ponto final. O sangue das suas vítimas, agora da sua vítima, né, no caso do próprio irmão Abel, clama por vingança, e Deus providencia, sim, a vingança. Qual é a vingança? Deus amaldiçoa Caim. Maldito és sobre a terra, versículos 11 e 12. Então pegamos os dois exemplos. Vamos fechar. Quais as conclusões que a gente tira de um texto como esse aqui? Vamos tentar tirar algumas para marcar o nosso coração. Primeira conclusão: a fé do eleito Abel é uma fé divina. A fé de Abel não é uma fé humana. Ele não nasceu com essa fé. Veja bem, ele não nasceu com essa fé. Ele nasceu igualzinho Caim. Ele nasceu igualzinho Adão. Mesma estrutura, mesma condição. Mas Deus colocou nele a fé. Precisamos crer nisso. Não foi porque ele ofereceu um bom sacrifício que ele foi aceito. Não. Ele ofereceu um bom sacrifício porque Deus o havia escolhido. Onde está isso no texto? Nas primeiras palavras lá de Hebreus 4, pela fé. Ninguém nasce com esse tipo de fé. Presta atenção nisso. A fé, diz em Efésios, que é um dom de quem? Mais alto. Estou brincando com você. Muito bem, é isso aí, Mateus. É um dom de Deus. Ninguém nasce com fé. Ok? Então, é uma fé divina, ela vem do alto, ela é a ação de Deus em todos os descendentes de Adão que Deus escolheu. Abel também nasceu em pecado, na queda, mas Deus lhe colocou a fé salvadora em seu coração. Como também desde Caim, você percebe também os apóstatas e os incrédulos, dois caminhos: caminho de Abel, caminho de Caim. Qual é o que você escolhe? Você que sabe. Você que vai escolher.
Caminho de Abel, caminho de Caim. Segundo ponto. Desculpa, ainda no primeiro aqui, essa fé que é de Deus. Então a gente, concluindo nessa primeira conclusão, o bom testemunho que Deus deu de Abel, na verdade, é o próprio Deus galardoando seus próprios dons concedidos aos homens, perceberam? Deus é tão generoso, é tão gracioso, que Ele dá um presente para aquele que só fez a coisa certa porque Deus fez por ele. Quem deveria receber o prêmio? É Deus, não é? Mas Ele galardoa, Ele abençoou Abel, Ele se vingou, né? Ele abençoou Abel. Abel é um dos homens da fé, é um dos modelos para nós de homem de fé, foi honrado aqui por Deus, recebeu o bom testemunho de Deus de ser justo. Quem galardoou Abel? Deus. Mas Abel teve mérito? Não, foi Deus. No final das contas, foi Deus. Não é? Segundo ponto, não é a sua parentela, não é a sua família ou seus pais que te definem diante de Deus. Porque Abel nasceu de Adão. Mas o que define, nos define diante de Deus, é Deus. É a ação de Deus em mim e em você. Eu posso ter nascido numa família da mais ímpia possível, mas se Deus me escolheu, ponto final. Não é a minha família de origem que me define, é Deus. Deus escolheu, acabou. Deus pôs a fé salvadora no meu coração, acabou. Ele apagou meu passado, Ele não olha mais para mim segundo a imagem do Nogueirinha, que mora lá em Botucatu, né? Meu pai. Ele não olha para mim e vê o Nogueirinha. Hoje Ele olha para mim e vê Cristo. Ele olha para mim e vê Cristo. Ele me revestiu de Cristo. Então não é mais a minha família do passado. Muitas vezes a gente é cobrado, né? Mas olha a tua origem. Você vai dizer que é crente agora? Para com isso, né? Gente, esqueça isso. Diante de Deus você é santo e irrepreensível. Você é um eleito. Ele te ama e Ele te revestiu de Cristo. Você hoje é a expressão de Cristo, a imagem de Cristo para Deus. Terceiro ponto, a salvação sempre foi pela fé. Desde o Antigo Testamento, nunca foi pelas obras, nunca foi pela obediência à lei, nem por algum mérito humano, nem por generosidade nas doações, nas ofertas, nunca, sempre foi pela fé, desde Abel, sempre foi pela fé. Guarde isso no seu coração, como um bom reformado que você é, sempre foi pela fé. Quais as aplicações então? Primeira, o eleito age em obediência e gratidão, movido pelo amor incondicional que o salvou. O eleito age assim. Por que Abel ofereceu a oferta? E essa oferta foi aceita porque ele foi movido, seu coração foi movido de gratidão pela redenção que ele teve lá no seu pai, Adão. Ele foi movido por isso. Então nós também agimos por gratidão, por esse amor incondicional que nos salvou, mas também com o objetivo de obter uma recompensa. Sabe por quê? Porque Deus é tão generoso que só o fato de Ele nos salvar já estava bom, de não nos mandar para o inferno já estava bom, mas além de não mandar para o inferno, Ele nos colocou num lugar tão excelente que nós nunca jamais mereceríamos. A glória, viver na presença de Cristo o tempo todo. Irmãos, já estava de bom tamanho se Ele nos colocasse num lugar que não tivesse nada de bom, um lugar neutro, não era mesmo? Só o fato de não ir para o inferno. Mas não, Ele nos tirou do inferno e nos colocou nos céus. Então nós temos essa promessa, como diz o versículo 6, que Deus é galardoador dos que o buscam. Por que as pessoas buscam a Deus? Por amor e também por interesse. Só que esse interesse é um interesse justo. Quem fez a promessa? Deus. Você pode ter esse interesse. Você pode ter esse desejo. Eu quero chegar na glória. Quem põe isso no nosso coração?
A palavra de Deus, Deus, Espírito Santo. Ele diz aqui no versículo 6, ele diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, se eu buscar a Deus, então eu tenho um prêmio, um galardão. Então eu o busco. Não é, lógico, a minha primeira motivação, mas faz parte. Faz parte. Segundo ponto, segunda aplicação, não há crime perfeito, irmão, guarde isso no seu coração também. Não há crime perfeito. Se você acha que você está escondendo da tua esposa, você está escondendo do teu marido, você está escondendo alguma coisa dos seus irmãos, tira o cavalinho da chuva que uma hora a casa cai. Deus mostra, Ele ouve, Ele sente o cheiro do pecado, ainda que você coloque num cofre. Viu o que aconteceu com Caim? O sangue de um morto falou para Deus. O que quer dizer isso? Nada ficou oculto aos olhos de Deus. Não esconda nada. Se há pecado na tua vida, confesse e deixe o pecado. Ande na luz. Se você é filho, Deus vai trazer à tona, vai te escandalizar, fica pior. Então tome a frente, se arrependa, confesse e deixe. Você pode até esconder por um tempo das pessoas, mas de Deus nunca, jamais. E Ele vai trazer luz, porque a Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Lucas fala sobre isso. Nada. Então não permaneça com o pecado amarrado na porta. Não deixe o pecado jazendo, né? É essa a palavra? Jazendo, dormindo nos seus pés. Dá um chute nele e se limpa, volta para Deus. Terceiro e último ponto: o eleito não age por vingança, nem tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ele tem essa capacidade de perdoar até os seus inimigos. Ele entrega para Deus, os eleitos, eles entregam para Deus, que ouve até o gemido interior no seu coração. Deus ouve o teu gemido quando você não fala nada. Deus sente a sua dor quando você ainda nem gemeu ainda. Deus é sensível, Ele tem uma percepção que você não sabe o tanto que Deus tem essa percepção. Quando você é ofendido, quando você é perseguido, quando você é injustiçado, quando você é rejeitado, Deus está com você no seu sentimento e sabe de toda a verdade. Deixe a vingança nas mãos dele, não haja por vingança, pelas suas próprias mãos. Coloca nas mãos de Deus, Deus vai saber agir da maneira certa e no tempo certo. Não suje as suas mãos, porque com certeza qualquer vingança, qualquer justiça que um homem possa fazer será manchada pelo pecado. Não vai acabar bem. Lance para Deus. Perdoe o pecador. Mas se ainda é uma dívida que você tem que receber, clame a Deus: Senhor, faz vingança. O Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro. O Senhor sabe que eu tenho dívidas para pagar. O Senhor sabe que é injusto o que eu estou passando, porque eu fiz a coisa certa, eu trabalhei, mereci esse salário e o meu patrão não pagou. O Senhor sabe que eu preciso para sustentar a minha família. Então, toma vingança, Senhor, e age. Eu não quero fazer isso, Senhor. Eu não sei fazer isso direito, Senhor, mas o Senhor sabe. Por favor, Senhor, age por mim. No meu coração eu quero dar o perdão para aquela pessoa, mas o Senhor sabe que eu preciso daquilo que é justo. Age por mim, Senhor. Faça isso. Vamos orar? Ó Deus, Tua Santa Palavra nos coloca numa situação bastante difícil, Senhor, mas também é esclarecedora. Obrigado porque o Senhor traz luz nas nossas trevas. E diante da Tua Palavra, Senhor, produz arrependimento em nós. Quebra a nossa dura cerviz e não nos deixe permanecer no caminho de Caim, se alguns de nós estivermos entrando por ele, Senhor. Tem misericórdia e produz arrependimento no Seu povo. Produz arrependimento em cada um de nós aqui, Senhor, para que vivamos uma vida que Te agrada e obtenha da Tua boca um bom testemunho.
Senhor, que nós sejamos agradáveis a Ti, como Teu Filho foi agradável até o fim. Nós queremos ouvir da Tua boca, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no Teu gozo. É isso que nós queremos ouvir da Tua boca, Senhor. Um bom testemunho da Tua parte, não dos homens. Ó Deus, nós pedimos isso e só é possível isso pela ação do Teu Espírito, porque eu conheço e nós conhecemos a nossa dura cerviz. Tem misericórdia, quebra a dureza do nosso coração. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.